Essa é uma apresentação para defesa de TCC1, Universidade de Brasília, Faculdade do Gama. O autor dessa tese é Lucas Rocha, cujo orientador foi o Gerardo, e eu gostaria de agradecer a banca por ter aceitado o convite, Dr. Renato e Dr. Yudi. Então, a proposta desse trabalho é fazer uma identificação de atenção baseado em sinais de eletroencefalografia. E para isso vão ser utilizadas duas metodologias de machine learning, e as que serão utilizadas vão ser Support Vector Machine e Random Forest. E como parâmetro para esses algoritmos vai ser utilizado as energias de bandas de frequência do sinal de EEG. Primeiramente, definindo carga cognitiva, ela está relacionada com o desempenho em uma determinada atividade que necessariamente é convertida em aprendizado. Então, ela pode ser relacionada com carga mental, esforço mental e eficiência. E a atenção, ela está justamente relacionada com a carga cognitiva, de forma que, se a pessoa está desatenta, isso vai influenciar negativamente esses três aspectos que eu acabei de falar. Então, a atenção é justamente o objetivo desse trabalho, a identificação de atenção. Só para dar um incentivo, uma justificativa a esse trabalho, por assim dizer, transtornos de atenção são relativamente comuns. Por exemplo, o TDAH, se ele for identificado numa criança, ele pode persistir em 50% a 65% dos indivíduos. E, em média, 2,2% da população mundial permanece com transtorno de TDAH. E é possível aferir estados mentais utilizando o sinal de eletroencefalografia. Aqui eu coloquei alguns exemplos de aplicações em que você pode fazer essa identificação. Por exemplo, detecção de convulsão epilética, classificação de estágio de sono, diagnóstico de doença de Alzheimer, detecção de alcoolismo, detecção de TDAH e detecção de atenção, que é o objetivo desse trabalho. Aqui algumas publicações em que os autores utilizaram métodos que eu vou utilizar, e eu coloquei a acurácia que eles obtiveram. Então, o objetivo geral desse trabalho é fazer o processamento de sinal de eletroencefalografia, um estudo de atenção, e será utilizado SVM e RF. E o objetivo específico posterior é verificar a acurácia e a precisão dessas duas metodologias. Também é procurado nesse trabalho descobrir os parâmetros classificatórios que tiveram a maior importância para essa classificação, ou seja, quais eletrodos e quais bandas de frequência foram mais importantes para conseguir identificar a tensão. Então, a principal motivação desse trabalho é mais relacionada a ocasiões educacionais. Mais para frente eu vou citar mais especificamente qual foi o banco de dados que eu utilizei, mas ele é relacionado ao meio acadêmico, meio educacional. Então, por que eu utilizo as metodologias que eu escolhi? Bem, a extração em bandas de frequência é rotineiramente utilizado para classificação de sinais de EEG.
E a utilização de métodos de inteligência artificial são comumente utilizados para tarefas de classificação. E em publicações que eu coloquei anteriormente, e especificamente a de Edla e de Freywan, eles obtiveram resultados satisfatórios. Bom, e por que esses dois métodos de aprendizagem de máquina? O SVM, ele é tradicionalmente um método para fazer separação de duas classes, mas ele possui um bom desempenho para, no caso de você ter poucas amostras de entrada se comparado ao número de parâmetros. E o Randall Forest, por ser um classificador do tipo Ensemble, ele tem uma maior chance de ter um resultado satisfatório. Por ele ser uma árvore de decisão, múltiplas árvores de decisão, então ele transforma um classificador fraco em um classificador mais robusto. E pela própria forma do Randall Forest, ele reduz a probabilidade de ter overfitting. Bom, o sinal de eletroencefalografia é a representação da atividade neural. Na membrana do corpo celular neural existe um potencial de 60 milivolts negativo, e esse potencial muda com a atividade sináptica. E a aquisição desse sinal normalmente é feita da forma não invasiva, posicionando eletrodos no couro cabeludo. Aqui um exemplo de potencial de ação na membrana celular neural. Bem, e o sinal de EEG, ele apresenta padrões que são observados de maneira rítmica. Já é relativamente tabelado os intervalos típicos que o sinal de EEG é apresentado. Exemplificando, as ondas delta, no intervalo de meio a 4 Hz, são presentes em sono profundo. As ondas θ, de 4 a 7.000%, de 7.000 Hz, é identificada em estado de sonolência. As ondas alfa, de 7,5 a 14 Hz, normalmente encontradas em estado de relaxamento e consciência. As ondas beta, no intervalo de 14 a 30 Hz, mais comumente encontradas em estado de atenção ativa e foco no mundo externo. E esses intervalos vão ser justamente utilizados para fazer a classificação da atenção, a identificação de atenção. Aqui só para ilustrar o aparelho de EEG e o posicionamento dos eletrodos. O sistema comumente utilizado é o sistema 10-20. Ele possui esse nome por conta do posicionamento dos eletrodos que possuem um distanciamento entre si entre 10 e 20% do tamanho do couro cabeludo. Então, como identificar a atenção? As ondas alfa, elas são relacionadas com relaxamento e vigília. As ondas beta têm de se relacionar com pensamento ativo, foco no mundo externo e resolução de problemas concretos. E também existem autores que relacionam alta atividade cognitiva com uma maior amplitude de energias no espectro de ondas beta e gama. Então, ou seja, sinais que tenham essas características sinais que possuam característica, por exemplo, de maior amplitude de ondas beta e ondas gama, muito provavelmente o sujeito estava mais atento. E se ele estava se as ondas estavam no espectro de frequência mais baixa, então provavelmente o sujeito estava menos atento.
Então agora vamos para as técnicas de classificação. Primeiramente, o SVM, ele consiste em treinar um hiperplano que, na realidade, são três planos paralelos que possuem as equações de produto interno Wx menos o termo independente igual a zero, igual a 1 ou igual a menos 1. Então, o objetivo é encontrar esse hiperplano. Porém, esse produto interno, ele pode gerar um problema de otimização que é extremamente custoso computacionalmente. E para resolver isso, são utilizadas funções de kernel. A função de kernel mais utilizada é a função exponencial. Ao fazer essa transformação, você vai ter um novo espaçamento entre as amostras. Então, na metodologia anterior, você só ia conseguir separar amostras se elas fossem separavelmente por uma linha reta, por uma estrutura linear, um plano. Mas se elas não tivessem essa característica, você não ia conseguir separar elas corretamente. Então, a função de kernel ela vem a solucionar esse problema. Na função de kernel, o objetivo é encontrar, é otimizar o parâmetro sigma. O parâmetro sigma, se ele for muito baixo, você não vai ter uma boa classificação, você vai ter uma alta probabilidade de não correção. Se o parâmetro sigma for muito alto, você corre alto risco de ter overfitting. Então, você precisa achar um parâmetro sigma que seja coerente. Os vetores x e y são os vetores de transformação, onde o vetor y é o vetor de raio. Então, portanto, os parâmetros sigma e y devem ser encontrados. E aí, o objetivo então consiste em você encontrar a inclinação daquele hiperplano. E aí, ele vai poder ser encontrado por meio dessa relação. O somatório indo de I até o número total de amostras da saída de cada classe, multiplicado pela função de kernel. Agora, falando resumidamente sobre o ELM, porque ele também é uma metodologia que foi bastante utilizada em aplicações relacionadas à identificação de atenção. Ele é bem interessante porque ele é um algoritmo de rede neural que não funciona da maneira de backpropagation. Então, com isso, ele vai ter uma menor complexidade algorítmica, porque ele é do tipo feed-forward. O algoritmo de Stream Learning Machine não vai apresentar problemas de overfitting, vai ter uma menor probabilidade de ter problemas de overfitting, ele tem menos chance de ter uma aprendizagem exagerada ou muito pequena e menor chance de você concluir o algoritmo em um mínimo local. São problemas que são rotineiros na aplicação de algoritmos de backpropagation. Bom, falando resumidamente sobre a representação da estrutura do LM, os dados de entrada são X, J são os nós da camada de entrada, N são os nós da camada escondida e M são os nós da camada de saída. Os parâmetros A são os pesos que conectam os dados de entrada com a camada escondida. Eles vão ser inicializados randomicamente e eles vão ser treinados ao longo do algoritmo. Porém, o objetivo maior é encontrar os parâmetros V, que ligam a camada escondida à camada de saída. E também encontrar os parâmetros B. Uma vez feito isso, você vai conseguir encontrar a relação V é igual a H vezes Y.
Agora falando sobre o Random Forest. O Random Forest é a implementação de várias árvores de decisão, portanto ele é um classificador do tipo Ensemble. Então ele pega inicialmente as amostras, e aí inicialmente, randomicamente, ele escolhe quais parâmetros ele vai escolher para fazer as divisões. E aí, posteriormente, os parâmetros a serem escolhidos serão os parâmetros que tiveram a maior importância. No final, a decisão será feita por forma do voto majoritário, ou média dos votos, ou pode ser escolhido também um peso para cada voto de cada árvore. Então, o ganho de informação, que é utilizado para fazer a divisão dos nós, é utilizado normalmente de duas maneiras, de entropia e índice Gini, onde o ganho de informação é um somatório indo de até o número de amostras do tamanho do número total de amostras dividido pelo número do seu grupo que você acabou de dividir, multiplicado pela entropia. Porém, a entropia, que é calculada da maneira P de I vezes o logaritmo na base 2 vezes P de I, onde P de I é a probabilidade ou a proporção de ser selecionado uma amostra da classe I, não existe só essa maneira de calcular a importância. Ela também pode ser calculada por meio do índice Gini, substituindo então a entropia. E isso é interessante porque o algoritmo não vai ter que calcular o logaritmo. Então, será pela relação somatória de indo de I até N de P multiplicado por 1 menos PI. O Random Forest ele também é interessante porque ele evidencia quais parâmetros tiveram maior importância. E o número de separações que será feito também é um parâmetro de projeto. Se forem feitas muitas separações, o algoritmo vai cair em overfitting. Então, existem algumas técnicas, algumas métricas que são normalmente utilizadas como uma forma de escolher o número de divisões que será feita. Essas técnicas são raiz quadrada do número de parâmetros, log dos números de parâmetros e o número de amostras restantes. Portanto, você pode escolher isso como entrada do seu algoritmo. E, portanto, a saída individual de cada árvore é usada para escolher, para calcular qual será a saída total. Ela pode ser feita pelo voto majoritário, pode ser feito pela média dos votos, ou você pode ajustar os pesos para escolher. Você pode escolher quais são os pesos de cada árvore para calcular a saída. Para aferir a eficiência dos classificadores, vai ser utilizada a métrica de matriz de confusão. E aí pode ser definido a acurácia e precisão. A acurácia é a soma dos verdadeiros positivos com os verdadeiros negativos, dividido pelo número total de ocorrências. E a precisão é para cada caso do positivo e do negativo do valor verdadeiro, dividido pelo número total de ocasiões para aquela categoria. E o banco de dados escolhido foi um banco de dados cujos sujeitos estavam realizando contas aritméticas. E essa foi a métrica para aferir se ele estava atento.
No banco de dados escolhido, os pacientes ficavam 3 minutos em forma de descanso, e aí esse intervalo de tempo foi selecionado para definir que o sujeito estava desatento, e 1 minuto o sujeito estava realizando subtrações aritméticas, e então esse intervalo foi utilizado para então classificar o sujeito nesse intervalo que ele estava atento. O experimento foi realizado com 66 sujeitos, sendo que 33 somente tiveram qualidade satisfatória. E a taxa de amostragem foi de 500 Hz. O aparelho utilizado foi o Neurocon de 23 canais. E a técnica de extração utilizada foi de referência comum. Ou seja, no sistema 10-20, eles ficam posicionados nas duas orelhas. E essas referências elas não são computadas no banco de dados. Ou seja, terá então no banco de dados apenas 21 colunas. Agora falando da metodologia que vai ser utilizada especificamente. Com relação ao processamento, será feito uma filtragem passa-faixas no intervalo de meio e 60 Hz, para incluir somente o sinal de EG, de interesse. Fora desse intervalo, não tem sinal de eletroencefalografia. Será utilizado também o filtro NOT em 50 Hz para eliminar o ruído da rede. E posteriormente será feita a extração em bandas de frequência, porque posteriormente será calculada a energia para cada segmento, para cada eletrodo, e isso vai ser utilizado como parâmetro para os classificadores. E para a implementação do SVM e do RF vai ser utilizado, respectivamente, SVM e Encebo da biblioteca Scalearn. Esse é o cronograma de atividades que será feito para a TCC2. Então, serão necessárias calcular aproximadamente 4 semanas para a extração de todos os dados e modularização do projeto, de 4 a 5 semanas para fazer a elaboração do algoritmo de SVM e testes, de 4 a 5 semanas para fazer a elaboração do Randall Forest e 2 semanas para a elaboração da tese. Esses foram os resultados iniciais adquiridos. Foi feita a extração das 5 bandas para 2 sujeitos, apenas de 4 eletrodos para exemplificar. E foi selecionado manualmente, comparativamente, 10%, pelo menos, um valor maior do que o outro. E foram comparados a situação em que o sujeito estava descansando e a situação em que o sujeito estava fazendo a conta aritmética. Então, é perceptível que, na maioria dos casos, o sujeito, quando ele estava fazendo esforço, a energia dos espectros para os eletrodos foi comparativamente maior em relação ao tempo em que o sujeito estava descansando. Então, na maioria dos casos, a energia do sinal, para o caso em que o sujeito estava realizando as contas aritméticas, foi maior do que para o caso de quando o sujeito estava descansando. Isso leva a crer que o algoritmo pode satisfatoriamente fazer a identificação de atenção. Obrigado pela atenção.